Ok, então, galerinha do 7º ano, nós estamos voltando com o nosso canal, a fim de que possamos, durante o mesmo, passar aquelas dicas, né, dicas especiais aí de revisão de prova, uma vez que nós estamos trabalhando nesse bimestre regiões Sul e região Sudeste. Só queria aqui, de fato, agradecer aqueles que já se inscreveram no canal, que postaram aí os seus comentários, tá bom? Fique à vontade para continuar com os comentários. No caso, fazer também aí as suas opiniões em relação se está melhor, se está bom, se enfim, se o que precisa ser melhorado. Mas lembrando que sempre o propósito do canal é dar possibilidade para que você possa, em um momento oportuno, né, mais tranquilo, estar aí sanando as suas dúvidas e ouvindo melhor aquilo que foi dado durante aula ou aulas nesse bimestre, tá bom? Então, assim, rapidamente, nós iremos nesse pequeno vídeo estar pontuando aquilo que nós iremos cobrar na minha avaliação, conforme eu havia dito, sobre a região Sul e a região Sudeste, ok? Então, eu coloquei ali na lousa um esquema do que vocês podem estudar sobre as regiões Sul e Sudeste, analisar, por exemplo, quando essas regiões elas foram colonizadas, né? Em que contexto histórico? Como nós sabemos, o nosso país ele foi colonizado pelos portugueses e essa colonização se inicia a partir do litoral. E não foi diferente também com a região Sul e com a região Sudeste. Ambas foram aí também colonizadas pela parte litorânea. No caso Sudeste ali, São Vicente, Santos, inclusive essa região ali de Santos e São Vicente, fez parte de uma das capitanias, né, aqui do Brasil, capitanias hereditárias do passado. Então já é bastante assim, bastante tempo a maneira pela qual essa região foi colonizada. Assim como a região sul, né, do Brasil. A região sul do Brasil teve uma colonização um pouco diferente, uma vez que ela passou a ser povoada posteriormente pelos imigrantes europeus que chegaram ao Brasil. Claro que ao chegarem nessa localidade, esses imigrantes europeus já haviam encontrado ali nativos, né, os povos indígenas que aqui habitavam, e esses povos, como todo local, como é comum ocorrer em locais onde há povoamento, esses povos, muitos deles resistiram aí à colonização, né? E muitos foram dizimados. Mas o fato é que a região Sudeste passou a ser povoada ou começou a ser colonizada pelo litoral, especificamente Santos, São Vicente. Depois, com o tempo, os bandeirantes adentram para o interior dos estados do Sudeste e começa ali a criar as colônias, né? Que depois iria surgir aí as cidades principais do Sudeste. E na região Sul, como eu havia falado, os imigrantes europeus que receberam aí talvez carta branca do Brasil, né? Convites aí de que no nosso país tinha possibilidade de conhecimento, de crescimento e era vantagem vir para cá. Há também uma pequena hipótese que não pode também ser descartada, que é o caso do Brasil na época ter a iniciativa de tornar o país mais branco, né? Branquear a nossa etnia, uma vez que nós tínhamos aqui no Brasil um número muito assim grande de negros, né? Da etnia negra e também de índios, né? Então essa foi uma maneira pela qual o Brasil encontrou de também tornar a etnia do nosso país mais, eu diria, mais branca, né? E o nosso país é um país miscigenado de muitos povos, né? Muita população que aqui reside. Então há uma mistura muito grande de povos oriundos de outras regiões, tanto o Sul quanto o Sudeste. Mais o Sudeste, porque o Sudeste tem um atrativo muito grande em termos econômicos e isso faz com que as pessoas que estão nas regiões adjacentes, no caso Norte, o Norte, Nordeste, o Centro-Oeste, então houve aí um período na história em que a população, em termos assim, proporcionalmente falando,
vieram para cá porque tinha mais aqui oportunidades. Então, na avaliação, analise, por exemplo, a colonização. Quando começou, em que contexto histórico, né? Tanto a região sul quanto a região sudeste. Eu também coloquei ali, né, como um pequeno tópico, né, os estados. Isso é fácil, não há como vocês errarem questões ligadas a estados e capitais das regiões. Só para relembrar, a região sul, ela vai apresentar 3 estados, certo? A região Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Dentro desses estados, as capitais, no caso, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Paraná, Curitiba e Santa Catarina, Florianópolis. Além da região sul, temos a região sudeste, com 4 estados, como nós havíamos dito anteriormente: São Paulo, capital São Paulo; Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro; Espírito Santo, capital Vitória; e Minas Gerais, a capital Belo Horizonte. É uma região de extensão proporcional até satisfatória, né? São mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, tem uma área muito grande. Os 2 maiores estados é o estado de Minas Gerais, e seguido por São Paulo, Espírito Santo, e depois, pela ordem, Rio de Janeiro. E a economia, né? A economia desses 2 locais estudados, né? A economia do Sudeste e a economia do Sul. Como nós sabemos, Sudeste é a maior base econômica do Brasil. A maior potência econômica do Brasil está na região Sudeste. O PIB do Brasil é muito assim recompensado pela economia do Sudeste. As indústrias se concentram aqui no Sudeste, ou nessa região, no caso, né? As bases aéreas, né? As principais vias de transporte, as principais emissoras de TV, as principais mídias, né? As principais empresas se concentram e locam em cidades aqui do Sudeste, ou na capital, ou nas capitais, ou no interior, em cidades aí estratégicas, né? No caso de Campinas, no caso aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, cidade de Campos, Macaé, e em Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, né? No quadrilátero ferrífero, e também na região ali de Vitória, pegando ali Vitória e Vila Velha, né? Naquela região ali que está conurbada. A região sul, ela também tem um parque industrial bastante interessante. A economia ela é muito forte também. Se pegarmos aí em termos de importância, é a segunda economia do Brasil hoje, bem ali já próximo do Nordeste em termos de comparação. Os estados do Rio Grande do Sul, apesar de enfrentar recentemente uma crise, ainda conseguem produzir em escala, né? Empresas como Gerdau, por exemplo, Tramontina, né? A Renault, a Perdigão, essas empresas se instalaram aí na região sul, em virtude também das vantagens econômicas que a região vem oferecer. Não fica atrás também a região sul, o parque agropecuário, né? Podemos dizer assim, o plantio e também a criação de animais. Muita criação de ovelhas, né? Na região do Pampas Gaúchos, né? Também gado para o abate e para o corte no caso leiteiro. A região de Santa Catarina e Paraná, criação ali de suínos e de aves. E vai também entrar a questão do turismo, né? O turismo na região sul é também um turismo forte, e isso tem auxiliado bastante na economia dessa região. Então, você que vai fazer a minha avaliação, fiquem atentos em relação à base econômica do sul e a base econômica da região sudeste. Eu posso estar cobrando para que você possa dissertar sobre isso, comentar sobre a base econômica da região sudeste e a base econômica da região sul, pontuar aí algumas situações, né? Como a pecuária no sul, a parte industrial aqui na região sudeste e também o turismo, que vai alavancar a economia desses locais. Eu tenho também aí na região sul e na região sudeste, ambas, né? Apresentamos aí uma grande diversidade de biomas também.
Temos no Sudeste aqui a maior reserva de mata atlântica do Brasil, a região Sudeste, especialmente a parte litorânea aqui do Sudeste, né? Desde ali do norte do Rio de Janeiro até o sul de São Paulo, temos aí uma grande reserva do bioma Mata Atlântica. Temos também na região Sudeste o bioma Cerrado, uma pequena parte. Temos no Sudeste também alguns mangues, né? Então esses 3 biomas aí estão alocados na região Sudeste: Mata Atlântica, bioma do Sudeste, Cerrado e Manguezal, que são as formações litorâneas. Na região Sul, em termos de bioma, temos ali algumas que valem a pena citar aqui nesse momento. Como é o caso das araucárias, né? Que é uma mata que está restringida aí à Mata Atlântica, né? É um bioma específico, como se fosse uma extensão da Mata Atlântica. Está muito mais próximo ali ao Paraná, né? Com algumas áreas de plantio também no estado de Santa Catarina e também uma parte na região do Rio Grande do Sul. Além das araucárias, temos também os campos, né? Os campos, perdão, os campos então campos seriam as pradarias, né? Os pampas sulinos e a mata de araucária. Esses dois biomas são significativos na região Sudeste. Temos aí uma pequena área de cerrado ali no Paraná, mas é quase que insignificativo, tá bom? Outra coisa que nós iremos na prova cobrar, a questão da hidrografia, que são a bacia hidrográfica da região Sudeste e a bacia hidrográfica da região Sul. Então, os principais rios dessa região. Eu quero que vocês, na minha avaliação, pontuem ali, comente sobre um rio. Então, digamos, comente sobre um rio da região Sudeste. Vamos escolher alguns rios, né? Rio Parnaíba, ou Paraíba do Sul, perdão. O Rio Pinheiros, né? O Rio Tietê, que apesar de ser aqui no centro de São Paulo poluído, mas as partes aí da nascente dele, na parte do seu curso também, é possível utilizar desses recursos. E na região Sudeste, ou Sul, perdão, temos aí a bacia importantíssima, né? Que chega ali, a Bacia Platina, a Bacia do Uruguai também está próxima ali. Tem ali na região Sul a bacia do Uruguai e a bacia que vai desembocar o rio Tietê. Então você vai comentar, eu vou colocar, vou colocar na minha avaliação uma petição para que vocês possam comentar sobre, por exemplo, o nosso rio, ou um rio da região, ou da região Sul ou da região Sudeste, tá bom? Comentar os principais rios, quais são eles e falar sobre a importância econômica dele em termos de navegação também. E para encerrar, os climas da região Sudeste e da região Sul. Região Sul, temos um clima ali subtropical como predominância, né? Que seria o temperado no caso, subtropical. E aqui na região Sudeste, temos o clima também subtropical, uma parte sul do Sudeste, o tropical de altitude na região Sudeste, o tropical, certo? E o litorâneo. Então analise quais são os principais tipos climáticos do Sul e do Sudeste. Citei aqui alguns: tropical, subtropical e tropical de altitude. E para encerrar esse vídeo, fique atento em relação ao relevo, tá bom? As formas de relevo da região Sudeste, ela é mais configurada como mares de morro. E na região do Sul, temos ali algumas variações, mas como destaque, temos aí os cânions, né? Na região serrana ali do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina e Paraná. Então, Sudeste, mares de morro, e região Sul, os cânions e as áreas aí de elevações mais significantes na região Sul. Galera, é o seguinte, é isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Na semana eu vou falar um pouco mais sobre esse conteúdo aí, das minhas avaliações. Espero que eu tenha aí auxiliado você com essas informações, com essas pequenas dicas para vocês, tá bom? Grande abraço e só para afirmar, tá bom? Aqui é Vasco, campeão!